Bom dia! O estudo de hoje da nossa EBD é a continuação da série Os Profetas e os Ensinos Contemporâneos que eles nos trazem. O nosso estudo de hoje é sobre o profeta Sofonias. Mas antes, eu gostaria de orar para a gente começar o nosso período de estudos. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, a respeito das coisas do Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir em nós, Senhor, exortação, consolo e edificação. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos começar falando sobre a origem de Sofonias e para isso a gente vai ler o primeiro capítulo. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar lendo a introdução do capítulo 1. Ela fala sobre a identificação de Sofonias e o livro começa assim. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josías, filho de Amon, rei de Judá. Esse capítulo 1 é tudo que fala a respeito de Sofonias na Bíblia. E o que nós temos de estudos indicam que Sofonias, se fosse colocar numa ordem cronológica, ele estaria entre Isaías e Jeremias. E, de certa forma, contemporâneo de Jeremias. Aqui, por esse livro, a gente percebe que ele profetizou nos dias do rei Josias. Josias, ele foi neto de Manassés, que foi um dos piores reis de Israel, que reinou durante 50 anos e promoveu atrocidades no povo. E Manassés fez muitas coisas que desagradou a Deus e no seu período foram cometidos pecados abomináveis que desagradaram muito a Deus, E Manassés teve um filho chamado Amon, que continuou no caminho de seu pai. E Amon teve um filho chamado Josias. Amon morreu cedo e Josias subiu ao trono apenas com 8 anos de idade. Só que a palavra diz lá em Crônicas, capítulo 34, que Josias, ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias de sua vida e seguiu os passos de seu pai Davi, e não os passos de seu pai Amon. Então, o que os estudiosos nos dizem é que provavelmente Sofonias, junto com Jeremias, promoveram essa reforma que o rei Josias fez nos seus dias, que na realidade que eles deram base. Provavelmente eles fizeram parte do grupo de conselheiros que estavam ao lado do jovem rei. Naturalmente, uma criança com 8 anos, ela não teria condições de tomar muitas decisões ainda estava em formação. E com certeza havia muitos conselheiros. E lá em Crônicas fala que o rei Josias, no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. E que no seu 12º ano de reinado, ele começou a promover as reformas, ou seja, com 20 anos. Ele começou a promover as reformas, a restaurar a adoração ao verdadeiro Deus em Israel. E aí o que acontece? A história também fala, e a Bíblia fala que depois dos dias de Josias, o povo voltou à idolatria,
o povo voltou a se prostituir com outros deuses. Mas naquele momento a profecia de Sofonias ela foi decisiva para que Josias pudesse tomar as medidas de restauração de Israel. E a profecia de Sofonias, ela está dentro daquele contexto que nós já estudamos em outros profetas, que é o contexto do reino dividido, em que a partir da desobediência de Salomão e consecutivamente e gradativamente o povo foi deteriorando a sua relação com Deus. Cada dia que passava, Israel estava mais distante de Deus, Israel estava mais enterrada na idolatria, mais enterrada na corrupção generalizada, na corrupção moral, na corrupção política, na corrupção religiosa, espiritual. E o livro de Sofonias não é diferente, ele toca também nesses mesmos assuntos. Quando Sofonias profetizou, nos tempos de Josias, parte das profecias que outros profetas, como Miqueias, por exemplo, já haviam entregado ao povo, o reino do norte já havia caído. A Assíria já havia invadido Samaria, já havia expulsado todos os seus moradores, Samaria tinha sido destruída. Então, quando Sofonias profetizou, o reino do sul, que ainda estava de pé, que a capital era Jerusalém, já tinha esse testemunho, porque Deus já havia exortando o povo contra o seu pecado. E Sofonias, ele veio reforçar, mais uma vez, o que outros profetas já estavam alertando. Vamos ler aqui como que começa a profecia de Sofonias. A profecia de Sofonias ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela fala das ameaças do juízo de Deus por causa da desobediência do povo, do julgamento que Israel já estava começando a sofrer e que Judá, se não se arrependesse, também seria castigada. Mas também fala, como nos demais profetas, falam de um momento de restauração, de um momento de perdão, de um momento futuro, onde depois do povo ter aprendido a sua lição, de ter se arrependido, de ter se convertido, que Deus restauraria a sorte do povo. Então vamos lá. Primeiramente, Sofonias começa profetizando julgamento contra Judá, contra Jerusalém. Jerusalém é o centro da mensagem de Sofonias. Ele especificamente fala de Jerusalém e das nações que ficavam ao seu redor. Então ele começa assim: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar. E as ofensas com os seus perversos. Ou seja, ele vai acabar com os pecados e com os pecadores. E exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. É forte, não é, irmãos? Nessa profecia fica muito clara a iminência da ira de Deus, por causa da magnitude, do tamanho dos pecados que a nação reiteradamente cometia, apesar de todos os avisos, apesar da misericórdia de Deus estar se estendendo a cada dia, de Deus estar sempre avisando ao povo, Deus sempre está alertando ao povo para que se arrependesse. E ele continua assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Aqui, ele começa a detalhar o motivo do julgamento de Judá. Primeiramente, Deus reclama da idolatria, do culto de Baal, que desde os tempos de Salomão, ele foi introduzido no reino de Israel,
e continuava sendo feito, continuava sendo perpetuado. Depois ele fala assim, ali no versículo 5: os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Aqui o Senhor reclama de duas coisas. Ele reclama aqui dos que seguiam a astrologia, né, quando ele fala dos adoradores, né, do exército do céu, aqui uma referência à astrologia. E ele fala também da adoração a Milcom. Milcom, em outras versões, é Moloque, né? E uma característica muito marcante do culto a Moloque é do sacrifício de pessoas, como forma de adoração ao deus Moloque, uma coisa que Deus de Israel abominava. E ele também fala assim: e contra os que deixam de seguir ao Senhor, ou seja, aquelas pessoas que tinham se apartado da lei, que conheciam ao Senhor e tinham se apartado da lei. E também os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Então, o que a gente percebe aqui? Que nessa geração já haviam pessoas que cresciam sem a instrução do Senhor, né? Uma das ordenanças do Senhor lá atrás para o povo de Israel é que se ensinasse a seus filhos a lei, né? Para que quando velho ele não se apartasse da lei. Então, se na realidade existiam pessoas que não buscavam o Senhor e nem perguntavam por ele, pessoas que estavam apáticas, que sabiam que Israel tinha um Deus, que Israel tinha um Senhor, que sabiam que havia uma história de Israel com o povo, né, desde a libertação do Egito, mas pessoas que estavam indiferentes a Deus, pessoas que estavam apáticas. Havia uma apatia espiritual no povo, as pessoas não se importavam com Deus. E isso não é diferente no dia de hoje. As pessoas ouvem falar de Deus, mas não se importam, né? Deus não faz diferença, né? Não faz influência na minha vida. E aí o Senhor continua: cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. E por que isso? Por que o Judá estava sendo castigado, né? Porque aqui na realidade o Senhor ele está fazendo uma reclamação, porque ele fala assim: o povo que foi escolhido para oferecer sacrifícios a Deus, no final foi sacrificado. E para ilustrar essa metáfora, eu vou ler aqui um pouquinho o Salmo 67, porque ele fala da missão de Israel na terra, né? Qual foi a missão de Israel na terra? A missão de Israel na terra, na realidade, foi proclamar a glória de Deus e apresentar a toda a terra, a todas as nações, o Messias. Então vamos lá no Salmo 67. O Salmo 67, ele fala assim: seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias a terra nas nações. Ora, então, o que acontece? Até no direito, nós temos um paralelo, né? No direito, existe uma máxima, né? Que o agente garantidor, quando comete um crime, a pena dele é agravada. Ou seja, aquela pessoa que tem a incumbência, o dever de garantir a lei,
né? Aqui a gente pode falar de magistrados, da força policial e outras forças correlatas, poder judiciário em geral, né? Quando se comete um crime, a pena é reforçada, porque ele tinha a obrigação de garantir a lei. Então aqui é a mesma coisa. Na realidade, Israel foi escolhido por quê? Porque era o povo que continha os estatutos de Deus, né? Que continha a lei do Senhor, né? Nós vemos em toda a Bíblia, principalmente nos Salmos, que fala que os estatutos do Senhor são retos, que os seus desígnios são perfeitos, que os seus mandamentos são perfeitos, são justos e retos. Então, na realidade, Israel era o povo que continha uma lei que proclamava, que refletia a justiça de Deus. Então, na realidade, na medida que Israel cumpria a lei de Deus, seria abençoada por Deus, e isso serviria como testemunha para todos os povos a respeito de Deus, de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus fiel. E Israel serviria de testemunha para as nações. Mas na realidade, Israel estava fazendo o contrário, estava desvirtuando totalmente a sua missão. Israel estava vivendo uma vida de injustiça, uma vida de opressão, uma vida de pecado, uma vida de violência, uma vida de idolatria. Então, na realidade, para que a justiça de Deus fosse garantida, Israel também precisaria ser disciplinada. Porque, na realidade, Israel era o povo de Deus. Mas Deus é Deus de toda a terra, não só Deus de Israel. Então, na realidade, quando Deus começa a reivindicar a sua justiça, que se fosse feita a justiça, Israel não é poupado. Na realidade, Israel serve de exemplo. Mas a gente vê lá na frente que depois, né, que Deus, como a gente fala, satisfez, né, a sua necessidade de justiça, Deus usou de misericórdia e restaurou. E mais à frente ele fala também a respeito da sensação de impunidade dos poderosos, né? Ele fala assim: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Ou seja, Deus cobraria de todos igualmente, né, a desobediência. E aí, mais para frente, no capítulo 2, né, como uma das características de todas as manifestações proféticas, Deus chama o povo ao arrependimento. Porque, na realidade, a função da profecia é essa. É, na realidade, denunciar, uma delas, né, denunciar o pecado do povo e chamar o povo ao arrependimento. Porque, na realidade, quando o Senhor ele envia um profeta para falar ao povo, é porque, na realidade, ele anseia, no final das coisas, usar de misericórdia com o povo, né? Para que o povo se arrependa, chamar o povo a um conserto. Essa foi a finalidade de todas as profecias, todas as profecias. Então, o Senhor fala assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque ninguém pode se esconder de Deus. Então, Deus aqui ele convoca, né, para que as pessoas pudessem se purificar, buscando justiça e buscando obediência, né? A palavra mansidão muitas vezes nos remete
a uma pessoa calma e tranquila. Mas a melhor interpretação de uma pessoa mansa seria a questão da obediência. Então, aqui no capítulo 2, Deus começa chamando o povo ao arrependimento. Porque, na realidade, toda profecia, ela tem um chamado ao arrependimento, né? Deus, normalmente, na estrutura do livro profético, né, nós temos a denúncia, né, onde Deus enumera, né, a sua queixa contra o povo. Nós temos o anúncio das consequências, né, caso o povo continue no seu mau caminho, no seu pecado. Nós temos o chamado ao arrependimento, né? Deus, ele chama o povo para se arrepender, para sair daquela situação de pecado, de rebeldia, de alienação, de desobediência. E também, como toda profecia, Deus, no final, ele fala da restauração, né? Ele fala da restauração, ele fala do dia em que os pecados do povo seriam lavados através da vinda de Jesus, e ele fala do dia final, onde nós estaríamos reunidos com ele eternamente, né, na segunda vinda de Cristo. Então, na realidade, todos os profetas, de uma maneira ou de outra, de uma situação ou outra, os livros apontam para essa estrutura, né, que é Deus se revelando como justo, como misericordioso e como bondoso. E aí, na sequência, depois de Sofonias falar sobre o julgamento específico de Jerusalém, né, e dos seus arredores, né, do reino de Judá, o profeta também, ele anuncia julgamento de nações vizinhas. Então ele fala da terra dos filisteus. Aqui ele começa a falar, porque Gaza, né, a faixa de Gaza, que era a região onde os filisteus moravam, né, os filisteus moravam no litoral, numa faixa litorânea de terra. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdob ao meio-dia será expulsa, Ecrom desarraigada. E aí na sequência ele fala, né, que esses povos eles serão exterminados da sua terra e que num futuro o povo remanescente de Judá, ele voltaria e ocuparia essa terra. Porque na realidade, quando Sofonias fala aqui do julgamento de Judá, ele está falando que os outros profetas já tinham anunciado, que seria a invasão de Nabucodonosor, que levaria o povo de Judá para o exílio durante 70 anos. E nós sabemos que muitos não voltaram, né? E o povo que voltou, o remanescente que voltou, ele voltou purificado. Que desde dessa situação em diante, o povo de Israel não caiu mais na idolatria. Israel aprendeu a lição. Então, esses 60 anos fizeram com que o povo se arrependesse, né, e voltasse a adorar a Deus.
E após Sofonias entregar, né, a promessa de julgamento dessas nações vizinhas, né, que também oprimiam o povo de Israel, Sofonias volta a entregar as queixas de Deus contra Jerusalém e seus habitantes. E aí é interessante que ele começa a enumerar queixas que outros profetas já tinham enumerado. E no capítulo 3 nós vemos assim alguns capítulos que lembram muito o livro de Miqueias, as mesmas queixas. Vamos dar só uma olhadinha. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Então ele fala que, na realidade, os governantes, leões rugidores no meio dela, ou seja, na realidade eram animais ferozes, né? Que atacavam, que despedaçavam, né, as suas presas. Pessoas perigosas, né, que atacavam, que mordiam, que matavam, né, que devoravam as suas presas, que devoravam o povo com a sua ambição e com a sua ganância. E aí fala também, os seus juízes são lobos do cair da tarde, que não deixam ossos para serem roídos no dia seguinte. E aí a gente volta novamente à questão daquele que foi designado para garantir a justiça, era o primeiro a cometer a injustiça, né? E aí a gente lembra dos ditos populares, né? A raposa tomando conta do galinheiro, né? O lobo em pele de cordeiro. E aí na sequência ele fala dos profetas. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Então aqui a gente vê a repetição da denúncia da corrupção generalizada que havia em Israel, tanto no Reino do Norte, né, que nesse tempo o juízo de Deus já havia sido executado, parte das profecias já haviam se cumprido, e aqui Deus reitera os pecados de Jerusalém, né, que na realidade era a sede do poder daquela época, né? Então, em Jerusalém estavam os governantes principais, estavam os principais profetas, estavam os principais sacerdotes, porque o templo era em Jerusalém. Então, na realidade, era a capital, né? Era a capital que estava rebelde e manchada. E quando ele fala manchada, a gente lembra de impureza, né? De mancha, de mácula. Então, quando o Senhor reclama, né, que Israel está manchada, ele está reclamando da situação espiritual que Israel se encontrava, né, de desobediência, de idolatria. E aí o Senhor continua: o Senhor é justo, no meio dela ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo, ou seja, o injusto, não conhece vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, o ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Então aqui Deus reclama que, apesar de Israel perceber tudo o que estava acontecendo à sua volta, na realidade o remanescente de Israel aqui, né, o povo de Judá, especificamente Jerusalém, apesar de ver o que já havia sido acontecido com Samaria, apesar de ver o que já havia acontecido com Moabe, o que havia acontecido com os filisteus,
o que havia acontecido com a Etiópia, o que havia acontecido com a Síria, porque isso tudo aconteceu antes do juízo final lá sobre Jerusalém. Mesmo assim, o povo de Israel não se consertou. Pelo contrário, ele aumentou os seus pecados. Bem, e depois de Sofonias entregar todas as queixas de Deus contra o povo, de anunciar o julgamento, de conclamar o povo à conversão, ao arrependimento, de também anunciar a punição das nações ao redor, que também eram nações injustas, tão injustas quanto Israel. Sofonias entra numa segunda parte da mensagem, né, que é a mensagem de proclamação, né, de previsão das bênçãos futuras que Deus estava aguardando para o povo de Israel e para toda a humanidade também, né? E nós sabemos que essa bênção é Jesus, né, que viria para resgatar tanto os judeus quanto os gentios. E Sofonias ele enumera bênçãos para os gentios e depois ele enumera bênçãos específicas para Israel, algumas que ainda não até se cumpriram, que são bênçãos que são referentes a acontecimentos da segunda vinda de Jesus, que nós estamos aguardando. E, irmãos, depois de ver tudo isso, né, essa reiterada fala dos profetas, o que a gente pode extrair para os nossos dias de hoje? É verdade que nós não vivemos dias tão diferentes daquela época. É verdade que nós passamos por várias situações que foram enumeradas ali. A questão da corrupção generalizada, a questão do afastamento de Deus, da apatia espiritual. Então, nós estamos vendo que, como naquele tempo, nós também temos que atender ao chamado de Deus, né? Que é um chamado a examinarmos a nós mesmos, um chamado à busca da justiça, um chamado ao retorno à obediência, enfim, um chamado ao avivamento. Porque era isso que o Senhor esperava naquela época, né? Que o povo olhasse para si mesmo, conscientizasse, né, dos seus maus caminhos, e se convertesse, né? Se convertesse e buscasse a Deus. Nós sabemos que todo sofrimento que Deus traz tem um propósito. E o tempo que nós estamos vivendo não é diferente, né? Se nós estamos vivendo essa pandemia, com certeza, né, está dentro da permissão do Senhor. Então, o que nós podemos extrair disso? O que nós podemos? O que esse sofrimento está gerando em nós? Então é hora realmente de nós procurarmos intimidade com Deus, renovarmos a nossa intimidade dele e ficarmos firmes nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor até que ele volte. Um bom dia para todos e que Deus abençoe.